Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Pode louvar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ouvindo o testemunho da nossa irmã Jaque, quando a igreja orou em favor da pessoa que ela apresentou o nome aqui, o Senhor mudou a sua situação. Glórias a Deus, para a glória de Deus o Pai. Quando a igreja ora, Deus se move, não é verdade? Pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes diz, glórias a Deus, que quando o homem trabalha, mas quando a igreja ora, quando o homem ora, Deus trabalha. É Deus quem faz. Há um hino que foi gravado em 2001, que traz por nome Deus de Milagres. O hino diz, o meu Deus, o nosso Deus, aquele que está baseado no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, no versículo 37. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para seu poder agir. Olha, realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Eu acho que o nosso Deus é o mesmo. Então, se o meu Deus é um Deus de milagres, o seu também é. E Ele faz milagres. Amém, meus irmãos? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Hebreus, livro aos Hebreus. Nós estamos muito acostumados a dizer carta de Paulo, né? Mas vamos à palavra do Senhor. Epístola aos Hebreus, no capítulo 9. Nós vamos dar uma continuidade à palavra, à série de mensagem Tabernáculo. Nosso irmão Kleber fez a abertura no último domingo. Os irmãos que estevem aqui, glórias a Deus, foram abençoados. Eu também não estive, mas fui abençoado. Glórias a Deus. E o Senhor tem nos conduzido a cada série. Estava conversando com ele assim que eu cheguei, rememorando todas as séries de mensagens que o Senhor tem nos conduzido, meus irmãos. Todas as séries têm se encaixado. O Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos levado para algo tremendo, que a nossa natureza humana não entende, não compreende, mas nós sabemos que é algo tremendo. Todos encontraram? Carta aos Hebreus, no capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, ou átrio, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, ou seja, no santo lugar. Se chama santo lugar, diz o versículo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, aquele que floresceu, o Senhor confirmando a linhagem sacerdotal de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, que o Senhor entregou a Moisés no Sinai. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente, detalhadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que o oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, e querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Amém? Glórias a Deus. Erga a sua Bíblia assim comigo. Vamos louvar o Senhor com uma estrofe e um coro do hino da harpa cristã. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Ao
as que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Peça ao Senhor, fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar, fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atenta ao seu mandar. Uma vez mais o refrão, diga, fala, Deus, glória a Deus, fala, Deus, toca cada um, Senhor, toca-me com brasas do altar, fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atenta ao teu mandar. Em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos à sua presença essa noite, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, ser exaltado, meu Senhor, ser exaltado, Cristo, aqui essa noite, ser exaltado através da vida da sua igreja, ser exaltado através da vida desse irmão, através da vida dessa irmã, Senhor, meu Deus. Venha nos conduzir à tua vontade, ao teu querer, Deus, na exposição e prédica da tua palavra. Fala aos nossos corações, toca-nos com uma brasa viva, Senhor, tirada do seu altar, Deus, e nos enche da sua Shekinah, e nos enche da sua glória, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. E glórias a Deus. Aleluia. Aleluias e glórias ao teu nome, Deus. Aleluias e glórias ao nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus zeloso. Aleluias e glórias ao teu nome. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluias e glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Olha, meus irmãos, nós temos em nossa mente, em nosso coração, que o nosso Deus, ele é soberano, não é verdade? Nosso Deus é soberano, ele rege, manda e governa todas as coisas. Meus irmãos, é todas as coisas. Nada foge ao controle e à vontade do Senhor, e o Senhor, diz a palavra dele, que ele conduz as coisas, glórias a Deus, para aquilo a qual o Senhor as fez, para aquilo para a qual o Senhor a criou. Louvado seja Deus. E o Senhor nos criou, e o Senhor nos chamou, e o Senhor também nos escolheu. Glórias ao nome do Senhor, para estar aqui. No último domingo, o nosso irmão Kleber, louvado seja Deus, deu a abertura à série de mensagem Tabernáculo. O Senhor nos conduziu a essa série. Louvado seja Deus. Para que nós, como igreja, venhamos entender, louvado seja Deus, como era se aproximar de Deus naquela época, antes de Cristo vir. Muitas coisas mudou de lá para cá, glórias a Deus, mudou. Mas há certos preceitos, meus amados irmãos, e reverência que tinha, glórias a Deus, quando o Senhor ordenou a Moisés, no capítulo 25 de Êxodo, para construir o santuário, para construir o tabernáculo, que não mudou para nós hoje. Nós chamamos, aleluia, esse momento em que nós estamos aqui de culto sagrado, não é verdade? Os versículos que nós lemos aqui em Hebreus, do capítulo 9, do verso 1 ao 8, a palavra do Senhor fala que os sacerdotes só faziam seus serviços. Por isso que em muitas igrejas, nos Estados Unidos, por exemplo, fala-se service. Glórias a Deus, que nada mais é do que o culto. E o culto nada mais é do que servir ao Senhor. Fazer certas atividades e servir ao Senhor. E diz ao Senhor, glórias a Deus, a palavra do Senhor no capítulo 24, que Moisés estava no Sinai, louvado seja Deus, e o Senhor o chama para a nuvem da sua glória, que parava sobre o monte.
Louvado seja o nome do Senhor. E Deus entregou a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que posteriormente foi imposto dentro da urna, dentro da arca. Glórias a Deus, e isso é um assunto para frente, para o nosso irmão Fernando. Glórias a Deus, e o Senhor vai usá-lo. É algo tremendo, algo maravilhoso. E Moisés, enquanto estava no monte 40 dias ali, recebendo as instruções do Senhor, cada detalhe para a construção da tenda. Sabe por quê? Porque o Senhor queria habitar no meio do seu povo. O Senhor queria se manifestar no meio do seu povo. Olha, meus amados irmãos, o Senhor falava só a Moisés. Mas depois, vamos um pouquinho para frente, depois eu volto. Mas depois que ele construiu o tabernáculo no meio, as tribos faziam seus acampamentos à frente, atrás, do lado direito e do lado esquerdo. O tabernáculo estava no meio. A primeira lição que nós temos aqui, glórias a Deus, é que a presença do Senhor deve ser o centro da nossa vida. Deve ser o principal da nossa vida. Pois bem, porque o Kleber levou isso, trouxe isso em consideração. Após a queda do homem, o pecado fez divisão entre nós e o nosso Deus. E o Senhor anseia até os dias de hoje. Infelizmente muitos de nós ainda não compreendemos que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus terrível. E muitos têm medo de se aproximar de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus que diz na sua palavra e pede para que nós nos chamamos de Pai. Aleluia, é um Deus que não nos chama de servo, mas chama-nos nós de amigo. É um Deus que quer se relacionar conosco. É um Deus que quando criou Adão e a Eva lá no Éden, meus irmãos, diz a palavra do Senhor no capítulo 2, 1 e 2 de Gênesis, é um Deus que vinha ao cair da tarde falar com a sua criação, falar com Adão, falar com Eva, ter comunhão, se relacionar, glórias a Deus. Aquele momento gostoso, aquele momento maravilhoso, estava no paraíso, mas o homem escolheu, glórias a Deus, a se afastar de Deus. Após a queda do homem, glórias a Deus, nós já falamos isso aqui alguns anos atrás, 1 ano atrás mais ou menos, né? 2 anos atrás, glórias a Deus, que Deus, após a queda do homem, Deus quem vai atrás do homem. Homem, aonde estás? Glórias a Deus, pois Adão tinha se escondido da presença do Senhor, porque viu, glórias a Deus, que estava nu. Os olhos deles foram abertos, viu que estava nu, estava em pecado, e o pecado fez divisão. Glórias a Deus, o homem escolheu se afastar de Deus, mas Deus sempre escolheu se aproximar do homem, trazer o homem para si. E o Senhor Jesus, glórias a Deus, pelo andar da palavra do Senhor, o Senhor chama Abraão, faz promessa a Abraão, faz promessa a Isaac, faz promessa a Jacó. Jacó desce com os seus filhos para o Egito, e lá no Egito, glórias a Deus, o povo que é chamado pelo nome do Senhor se multiplica, vira escravo, aleluia. Eles clamavam ao Senhor, e o Senhor levanta Moisés para resgatar aquele povo da escravidão, e os leva e os conduz ao deserto. E o Senhor só falava com Moisés, mas o Senhor quer falar com o seu povo, não só com Moisés. Por isso, Moisés, me faça um santuário, para que eu, o Senhor, habitar no meio do meu povo. Aleluia. E Moisés não fez conforme a instrução do seu próprio coração, conforme a instrução da sua própria mente, diz a palavra do Senhor. Do capítulo 25 ao capítulo 40 de Êxodo, aleluia, o Senhor revela cada detalhe de cada utensílio, como Moisés deveria levantar e fazer a tenda, fazer o tabernáculo, porque o povo estava peregrinando no deserto, a glórias a Deus, conhecendo o cuidado do Senhor, o Deus do maná, o Deus dos cordonizes, o Deus que fez brotar água da rocha, o Deus, glórias a Deus, que era uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fechou o mar vermelho, estava aprendendo, glórias a Deus, a se relacionar com o povo. E diz o Senhor que Moisés desce do monte, glórias a Deus, e diz a palavra do Senhor no capítulo 25, no versículo 1 de Êxodo dos Apóstolos não existe, né? E Êxodo, glórias a Deus, que fará para mim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta, todo homem cujo coração o mover para isso, desse recebei a minha oferta. Então a oferta, glórias a Deus, o desejo de ofertar, muitos falam que é sacrifício, glórias a Deus, mas se nós estudar pormenorizadamente, bem detalhadamente, o significado da palavra oferta significa aproximar de Deus. Ofertar é isso, é se aproximar de Deus. Então todo homem cujo coração se mover, traga a oferta. Todo homem cujo coração se mover, aqui também essa noite, e queira se aproximar de Deus, receba dele, Moisés, a minha oferta. E diz a palavra do Senhor que o povo de Israel, glórias a Deus, saiu do Egito com metais preciosos, com peças preciosas, com panos preciosos, e depositou a Moisés, e Moisés ergueu o tabernáculo conforme a orientação do Senhor. Mais à frente,
glórias a Deus, após ele ter edificado o tabernáculo, ele dedicou, glórias a Deus, o tabernáculo, consagrou a cada item, consagrou os sacerdotes, que seria da linhagem de Arão, instruiu, explicou conforme o Senhor falou, fez a Arca da Aliança e todos os seus utensílios para o culto sagrado, para o serviço sagrado. E no tabernáculo, meus irmãos, conforme a orientação do Senhor, havia só uma porta. Só entrava, a porta do tabernáculo estava para a saída do sol nascente, onde o sol nascia, só havia uma porta. Já apontando para Cristo, eu sou a porta. E essa porta, glórias a Deus, quando a congregação, aquele que queria se aproximar de Deus, entrava no primeiro átrio, no primeiro quintal, ou como o mineiro diz, entrava no terreiro. Uns pensam em macumba, não, mas é o terreiro, o quintal, o espaço, o passeio, glórias a Deus. E ali, irmão Kleber já expôs a nós aqui o que estava ali no primeiro átrio, no primeiro quintal do tabernáculo. Estava o altar de bronze e o mar de bronze, aonde todo aquele que quisesse se aproximar de Deus trazia a sua oferta, o seu sacrifício, e entregava ao sacerdote, para que o sacerdote oferecesse ao Senhor. E nos diz a instrução lá em Levítico, vai dizer isso. Números também vai também replicar isso aí, como é que era feito o serviço. A pessoa, glórias a Deus, que queria ser livre do seu pecado, guarde essa palavra, consciência, que queria ser livre do seu pecado, punha a mão sobre o animal e transferia para aquele animal todo o seu pecado. E o sacerdote, glórias a Deus, oferecia sobre o primeiro altar, em pedaços, aquele animal. Louvado seja Deus. Pegava o sangue daquele animal, glória a Deus, que era derramado, e aspergia em volta do altar sobre a pessoa, ia até a bacia de bronze, ou o mar de bronze, algumas traduções da Bíblia diz, lavava-se a sua mão e os seus pés. Ele pegava aquela oferta, glórias a Deus, e entrava no santo lugar, que é o tema dessa noite. E quando ele entrava no santo lugar para oferecer ainda a oferta daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher que escolheu se aproximar de Deus, ele se deparava com mais dois utensílios, glórias a Deus. À sua direita estava a mesa, e sobre a mesa os pães da preposição, glórias a Deus. Do seu lado esquerdo estava o altar de incenso e a menorá, ou candelabro, glórias a Deus, que é a única fonte de luz ali do tabernáculo, a menorá, que nunca deveria ser apagada, glórias a Deus. E com a brasa, glórias a Deus, do holocausto que foi oferecido lá fora, ele trazia e acendia o altar de incenso, que subia como cheiro suave a oferta, aleluia, daquela pessoa que queria se aproximar de Deus, ao Senhor. Mas ali só entrava os sacerdotes. Eu não entrava lá, você não entrava lá. E todo aquele ofertante que queria se aproximar de Deus vinha até o ato, dava sua oferta, mas dali para frente somente aquele ao qual o Senhor consagrou, somente ao qual aquele o Senhor ordenou, segundo o Senhor instruiu a Moisés no Sinai. Olha, meus irmãos, e cada símbolo, cada utensílio do tabernáculo aponta para Cristo, aleluia, e traz para nós aqui essa noite, louvado seja Deus, algo ao qual o Senhor quer nos dizer. E que algo é esse, irmão Ismael? Quando entramos no Santo dos Santos, glórias a Deus, no segundo átrio, louvado seja Deus, onde somente os sacerdotes podiam entrar, e ele depara-se com a mesa onde está alocado ali, está posto sobre a mesa os pães da preposição, 12 pães, segundo o número das tribos, glórias a Deus, de Israel. Nos diz, glórias a Deus, que o pão vivo desceu do céu. Todo aquele que comeu o pão aqui dessa terra voltará a ter fome, mas aquele que comeu o pão, que é literalmente a carne de Jesus, terá comunhão com Ele, não terá fome, terá sua sede saciada, terá o seu interior, que é esse buraco aí, que é a falta de Deus. Olha, meus irmãos, nós somos criados, o Senhor nos fez para adorar ao seu santo nome, nós somos criados para adorar ao teu santo nome. Lá no capítulo 12, no versículo 13 de Eclesiastes, a palavra do Senhor diz que esse é o fim, é o propósito, é a razão, é o motivo para todos os homens, que é temer a Deus e guardar todos os seus mandamentos. Nós somos feitos para louvar ao Senhor. E todo adorador, todo homem que quer se aproximar de Deus, cultuar a Deus, aleluia, servir ao Senhor, seja no tabernáculo ou nessa igreja aqui,
Glória a Deus que hoje se tornou igreja, louvado seja Deus. Depois do tabernáculo veio o templo, depois do templo o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, que se fez sacrifício por mim e por ti. Porque todo aquele simbolismo, toda aquela morte de animais, todo aquele derramamento de sangue não era perfeito, apaziguava momentaneamente, mas tinha que ser feito todas as vezes. Tinha que ser feito pelo pecado do povo, aleluia, uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar. O irmão Fernando irá nos conduzir no próximo domingo aí. Mas o Senhor Jesus veio, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, glórias a Deus. O candelabro, a luz do mundo, ele veio. E ele sendo sacerdote, glórias a Deus, olha que coisa tremenda, meus amados irmãos. Olha que coisa terrível e maravilhosa. O Senhor Jesus, o sumo sacerdote, ele era o sacerdote e a oferta ao mesmo tempo, o sacrifício. Derramando o seu sangue vertido, puro, santo, imaculado. Purificando de uma vez por todas todos os nossos pecados. O Deus, aleluia, que anela e almeja se aproximar daqueles que são chamados filhos, seus filhos, glórias a Deus. Ele fez o seu próprio sacrifício por mim e por ti. Aquilo que o homem fez, o homem quis se afastar de Deus, e não teria como ele se aproximar de Deus pela sua própria justiça, diz Isaías, que toda a nossa justiça ainda é como um trapo de imundícia. Mas o Senhor Deus, glórias a Deus, se fez carne e habitou entre homens, para que eu, o Senhor, habitar no meio deles. Ele se fez carne, o próprio sacerdote, o próprio sacrifício, e se ofereceu em meu e seu lugar. E nos chama a sentar à mesa e cear com Ele. Um dos significados dos pães também é isso, é a comunhão de sentar à mesa e comer com o Senhor, e receber do seu pão, e receber da sua luz, e refletir o brilho dessa luz ao mundo. Mas todos aqueles que querem se aproximar de Deus, deixe o seu sacrifício lá no átrio, glórias a Deus, confessa o seu pecado, quer se aproximar de Deus, aleluia. Todo homem, todo aquele que quiser se aproximar de Deus, tem que crer que o Senhor é galardoador daquele que o busca. Primeiro, se arrependa de obras mortas. Foi a primeira série aqui de pecados. Glórias a Deus, é uma decisão nossa. Deus chama o homem. O hino que o Fernando estava louvando aqui foi um dos primeiros hinos que o Lúdicos cantou. No céu há uma porta, e ainda está aberta pelo intercessor. Deus abriu essa porta, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Está aberto porque Jesus abriu, mas o mesmo Jesus que abriu, ele vai fechar. Então todo aquele que quer se chegar a Deus, arrependa-se do seu pecado. Ofereça o seu sacrifício no tabernáculo. Lava-se com a água do batismo, nasce uma nova criatura. Por isso o mar de bronze entra na presença do Senhor, para você entrar de fato na primeira comunhão com o Senhor, no santo lugar. Aleluia, deixa o sacrifício lá fora, aleluia, nasça da água, glórias a Deus. Entra na presença do Senhor e lá ceia com o Senhor, glórias a Deus. E lá de fato, quando você oferecer a sua oração, que é incenso, diz a palavra do Senhor, que a nossa oração suba a ti, Deus, como incenso suave e agradável. Aí o Senhor irá responder a nossa oração, aí o Senhor irá ouvir a nossa oração, porque primeiro nós sacrificamos, nós entregamos, nós purificamos o nosso coração e entramos à sua presença com o coração puro, com o coração sincero. Aleluias. No altar, meus irmãos, nós não tiramos nada. Uma vez os irmãos dizem aqui, nós só entregamos. E muitos nós viemos ao culto sagrado, ao serviço sagrado, buscar bênção. O Senhor dá a bênção mesmo, porque Ele é um Deus misericordioso. Mas quantas vezes você Senhor, eu vou ao culto para me entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável. Hoje o culto sagrado, o Senhor, glórias a Deus, derrubou o tabernáculo para que um novo tabernáculo fosse erguido. Cristo, foi o versículo que nós lemos aí do capítulo 1 ao 8, versículo 1 ao 8, do capítulo 9 de aos Hebreus.
Por isso que eu disse no início, glórias a Deus, o Senhor tirou o tabernáculo, não existe mais o templo, o Senhor abriu o caminho, mas o servir ao Senhor, a santidade, todas as exigências que o Senhor fazia no tabernáculo, a reverência, glórias a Deus, o Senhor se deu como sacrifício uma vez por todas para nós se aproximar de Deus, mas a reverência no culto sagrado continua. Orações devem ser feitas, o nosso coração tem que estar limpo, porque o caminho está aberto. Lembra que o tabernáculo só tem uma porta, só há uma porta, Jesus é a porta, só há um caminho, eu sou o caminho. Então o Senhor chama a humanidade, todos aqueles a se aproximar de Deus. O Senhor busca, o homem busca, ele se manifesta, mas ele se posiciona. Quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que está com o seu fardo pesado, com o seu jugo terrivelmente pesado, vem a mim e troca o seu jugo pesado pelo meu. O Senhor se dispõe, Ele fez o que Ele tinha que fazer para o homem, mas o homem também tem que vir. Tem que vir a Jesus. Tem que vir à presença do Senhor. Para que o Senhor, meus irmãos, não seja somente um Deus como muitos o vê, para resolver problemas. Ele resolve problemas, mas o Senhor não nos chamou para isso. Para curar nossas enfermidades, Ele levou de fato sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele cura nossas enfermidades. Mas o Senhor nos chama para se revelar a nós, e isso é no Santíssimo Lugar. O Senhor quer comunhão, quer intimidade. Ele diz em sua palavra lá nos Evangelhos: fecha a porta sobre si e fala ao seu Pai que está em secreto, que está em oculto. Muitas vezes nós nos preocupamos orar em público, orar aqui, mas o Senhor quer o secreto contigo. O Senhor quer a comunhão com você, glórias a Deus, lá dentro do seu quarto, dentro da sua casa. O Senhor quer falar com você face a face, quer se revelar a você, quer tratar a você. Porque enquanto você não tiver essa comunhão, essa intimidade com Deus, você vai continuar fazendo uma coisa errada. O quê? Indo atrás de profetas, indo atrás de revelações, indo atrás disso ou daquilo. Conheça o Senhor. E eu volto a dizer uns versículos que eu sempre digo. Livro do profeta Oséias. O Senhor nos ordena lá: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nos diz mais os versículos no mesmo capítulo: eu não quero as suas ofertas, eu quero o seu amor. Eu não quero os seus sacrifícios, eu quero que você me conheça. Por que isso, meus irmãos? Porque vai chegar um dia que o Senhor vai falar para aqueles que Ele não conhece: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então seja conhecido de Deus, porque naquele dia o Senhor te conhecerá e te chamará para o gozo eterno. Então conheça o Senhor, não somente de ouvir falar, mas de ter comunhão você com Ele. Abra o seu coração, entra pela porta do tabernáculo, ofereça o sacrifício e entra no Santíssimo Lugar. Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Põe-se em pé, glórias a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Próxima semana, se assim o Senhor Deus nos permitir, o Espírito Santo, pela sua sabedoria, eloquência, unção e graça, Ele irá usar o nosso irmão Fernando a nos conduzir ao Santíssimo Lugar. E no Santíssimo Lugar, meus irmãos, o único objeto que fica lá é a arca, a própria presença de Deus. Há alguns que dizem que os sacerdotes, quando ele queimava incenso no altar do incensário no santo lugar, ele levava esse altar para dentro. E é no Santíssimo Lugar, no mais íntimo, na mais íntima profunda e comunhão, intimidade com Deus, que o Senhor se revela ao seu povo. Foi quando o Senhor falou com Zacarias a respeito do nascimento do seu filho João Batista. Teve visões lá. E esse lugar, glórias a Deus, não era somente mais para sacerdote e sumo sacerdote. Quando a sua carne foi rasgada na cruz, o véu que separava o santo dos santos veio abaixo. E o Senhor nos dá livre acesso.
Muitos buscam ainda, glórias a Deus, a voltar para a prática judaizantes, colocar menorá na igreja e trazer a arca da aliança. Passou. Diz o escritor aos Hebreus que isso é tudo parábola, era tudo sombra, já passou, o Senhor já selou essa aliança. Não precisa mais de atos. Outros, glórias a Deus, buscam vários intercessores entre ele e Deus, santos e pastores e isso, aquilo, outro, não. Há só um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então não coloca, meus irmãos, coisas que o Senhor já tirou. Não vai atrás de pessoas que o Senhor já não é conforme a palavra do Senhor. Você não precisa de intermediador entre você e seu Deus. Jesus já fez isso. O livre acesso ao Pai está aberto. Vai até Ele. Não precisa voltar a sacrifícios, a ter que matar animais, derramar sangue, queimar incenso, nada mais disso. O Senhor Jesus já fez, na plenitude dos tempos, sacrifício perfeito, para que eu e você, na nossa comunhão, intimidade, se achegamos ao Deus que nos chama de filho, e quer que você o chama de Pai. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele é Pai, cuida de nós. Amém? Glórias a Deus. Amém. Todos aqui são cristãos? Já confessou a Jesus? Já passou pela água do batismo? Quem aqui já é batizado? Amém. Quem aqui está crucificado com Cristo? Batismo não salva ninguém, mas porque eu creio em Jesus, eu me batizo. Todos aqui já confessaram a Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, seu sacrifício eterno, glórias a Deus. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Oremos ao Senhor a oração da fé. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor a oração da fé. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, nos colocamos à Tua presença santa, Deus. Eu te louvo e te dou graça, Senhor, por esses instantes, meu Pai, em que nós estivemos na Sua presença, meu Pai, cultuando ao Senhor, louvando ao Teu santo nome, ouvindo a Sua voz, recebendo da Sua palavra, recebendo da Tua instrução, meu Deus, recebendo luz aos nossos corações, meu Pai, essa oração denominada da fé, Senhor, que o Senhor venha perdoar os pecados, se houver alguém no nosso meio enfermo, que o Senhor cura, Pai, que o Senhor sara, pois o Senhor é um Deus de milagres e não há limites para o Seu poder agir, não há limites para o Seu poder operar, ó Deus. Aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor meu Deus, abençoa também por misericórdia, cura, meu Pai, liberta e salva para a glória do Teu santo nome, meu Deus. Abençoa a semana de cada um, nos conduza, nos guia a Tua vontade, nos livra, meu Pai amado, aleluia, da maldade deste mundo, do inimigo de nossas almas, e nos guarda, Senhor, debaixo das Tuas asas. Que o Senhor venha abençoar cada família representada aqui essa noite, Pai, e que os nossos corações venham sair, meu Pai amado, repletos de fé, que a nossa fé de fato venha ter sido acrescentada pela Tua palavra, a Tua palavra venha ter nos limpado, pois a Tua palavra nos limpa, Senhor meu Deus, para a glória do Senhor, aleluia, que a Tua palavra de fato venha ter nos alimentado, Deus, aleluia, para que nós venhamos prosseguir, meu Pai, marchar, meu Pai, de glória em glória, meu Deus, para a glória que nos espera, em no nome de Jesus. Ser como Teu povo, Pai, em no nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces comunhão, e a doce comunhão, e as doces consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, hoje e sempre, digamos todos, amém.